M&A nada mais é do que um processo de intermediação de compra e venda de uma empresa, né? A gente sabe que esse mercado ele está em evidência no país, né? Com várias aquisições sendo realizadas, várias vendas de empresas, vários investidores, né? Fundos de investimento aqui no Brasil adquirindo empresas, e o Grupo Estúdio mais uma vez vem a liderar esse mercado dentro da sua plataforma de soluções corporativas, trazendo mais um produto para que a nossa rede franqueada e licenciada possa ofertar mais esse serviço no mercado, trazendo assim mais resultado na ponta para os nossos clientes e trazendo essa segurança que vai ser pauta da nossa conversa de hoje. Para que fique bem claro para todo mundo, esse trabalho de M&A ele busca, né, a intermediação de um futuro comprador de uma empresa, né, com um futuro vendedor de uma empresa, onde essa intermediação ela é feita baseado em alguns detalhes, algumas ferramentas que passam por uma due diligence, né, trabalhando a segurança da parte fiscal, da parte contábil, da parte financeira, muitas vezes até mesmo da parte contábil no que se diz respeito à parte de estoque, a parte de produtos que são vendidos, a parte de negociação, a parte negocial da estrutura da empresa, para saber se de fato aquela empresa tem um valor de mercado adequado àquele valor de valuation, aquela valoração que foi dada para a empresa. Então, a Studio Brokers vem auxiliar não só na intermediação e nessa parte de verificação de todos dessas etapas ou desses pontos importantes de um M&A, mas também vem a ajudar a empresa, seja ela compradora ou vendedora, ou ambas, né, na quantificação de qual vai ser o valor daquele negócio. Mas já apresentei um pouquinho, já dei uma introdução no nosso assunto, vou convidar o Alexandre para a nossa conversa. Alexandre, se quiser explicar um pouquinho o que tu faz, como é que é o teu dia a dia nesse mercado, e aí a gente começar a avançar para esses pontos que são primordiais nesse processo de compra e venda de empresas, dando segurança para elas. Acho que a gente pode começar por aí. Boa noite. Perfeito, boa noite. Bom, eu sou Alexandre, sou sócio da Klux, né? A Klux é na verdade, uma empresa de tecnologia. Eu atuei muitos anos na parte de M&A, intermediando compra e venda de empresas, e depois eu empreendi na área de tecnologia, justamente criando tecnologias para facilitar a compra e venda de empresas, né? Mais no que tange a Big Data, a inteligência artificial, Machine Learning. Então, a minha empresa é bem focada nessa parte tecnológica e de estruturação de dados. E carrego uma boa experiência aí na parte de M&A. O tema, né, do bate-papo hoje é a segurança nas operações de M&A, né? Então, quais são os riscos que estão envolvidos, como mitigar esses riscos, né? A gente separou aqui alguns tópicos para conversar sobre essa pauta de riscos da operação de M&A, e acho que eu dividiria em três assuntos principais, né? O primeiro assunto é o risco para o intermediador, para a consultoria de M&A. Existem riscos inerentes, claro, nessa atividade. A gente, né, quando tu é um intermediador de um negócio, tu está intermediando um negócio entre duas ou mais partes, né? Então existem players que estão na negociação e às vezes a gente não tem controle sobre eles, né? Aconteceu uma vez comigo de eu estar intermediando um negócio, estar quase fechando um negócio com uma subsidiária de uma multinacional no Brasil, e de repente veio uma ordem lá do exterior dizendo: olha, a nossa subsidiária não vai mais crescer não vai mais crescer por M&A, cancela qualquer tipo de aquisição que esteja sendo feita. Então, do dia para a noite, a compradora, a nossa cliente era a compradora, né? Então, no final das contas, do dia para a noite, o nosso negócio ele não, né, deixou de existir. Então, a gente teve que, enfim, né,
fazer outros movimentos para conseguir finalizar a negociação depois, né? Tudo tem jeito de se mitigar e se resolver o problema, né? Mas são riscos inerentes que podem atrasar as operações. Esse risco, né, Alexandre, não tem muito o que fazer. Tem algum contrato que dá esse amparo? Tem alguma cláusula que você pudesse fazer num contrato de... Eu não sei se tu pode explicar isso, mas assim, existe um contrato entre as partes até o momento de tu iniciar de fato a due diligence e depois de realizada a due diligence, tu avança mais uma etapa desse contrato. Antes disso, tem alguma forma de tu dar uma segurança para as partes dessa negociação? Por mais que tu tenha todos os contratos firmados com todas as partes, isso é uma coisa um pouco imprevisível, né? Até o momento o processo de M&A ele tem um protocolo, né? Geralmente se faz uma carta de intenções, onde o comprador diz, olha, realmente eu estou interessado nessa empresa. Depois se faz uma oferta não vinculante, que é uma oferta com base no valuation, mas que não obriga o comprador a fazer a compra. Se faz a due diligence, se ajusta os valores do valuation com base na due diligence, e até aí não tem como ter essa segurança. A partir do momento que o comprador faz uma oferta vinculante, que é uma oferta que ele realmente se compromete a investir, aí sim tu está seguro. Mas antes disso, tu tem um grande interim onde tu está sujeito a esse tipo de situação, né? Vinha uma regra do exterior e diz, olha, essa empresa aqui não vai mais fazer aquisições no Brasil. Então, assim, é inerente ao negócio, né? É difícil de acontecer, é difícil, não é regra, isso é super raro de acontecer, mas é um risco inerente, né? Então esse não tem muito o que fazer. Esse a gente vai fazer negócios por aí, vai abrir frentes e pode, num momento ou outro, ter uma situação dessa que a gente vai mitigar, se mitiga de todas as formas possíveis, né? Como eu falei, é bem raro isso acontecer, mas é algo que faz parte do negócio. É bem raro de acontecer, mas faz parte do negócio. Legal. Bom, esse sendo o primeiro ponto, qual seria a segunda fase onde você poderia dizer para quem está nos assistindo a segurança que tem que se ter na próxima etapa desse processo de M&A? Todo o processo de compra de empresas ele é feito com base no valuation, né? Tu avalia a empresa para saber quanto é que ela vale. Existem métodos bem consagrados para conseguir identificar o valor de uma empresa. Então, né, se aplicam esses métodos e se chega a um valor. Olha, a empresa tem esse valor. Então, em primeiro lugar, tu tem que ter um advisor que faça um valuation muito bem estruturado, porque esse valuation vai ser objeto de discussão frente ao comprador. E se ele não tiver uma bela argumentação por trás, se ele não for muito sólido, vai ter um problema negocial aí, provavelmente, né? Então, e expectativas nesse trabalho de M&A são muito relevantes, né? Então, se daqui a pouco o teu valuation ele não está bem estruturado e colocou o valor da tua empresa lá para cima e tu criou uma expectativa super alta quanto à tua empresa, pode chegar num comprador, se ele não tá bem argumentado e bem sólido, o comprador vai dizer, poxa, não acredito muito nesse valuation, o valor que eu acredito é mais desse ou desse modo, né? Então, tudo parte do valuation e ele tem que ser feito por um bom advisor, né? Que conheça bastante os métodos de valoração. Então aí você está colocando 2 pontos novos. Vamos acrescentar mais 2 ingredientes na nossa receita, né? A primeira receita, a gente está falando que uma das seguranças que a gente não tem, mas que ela está inerente ao processo do M&A, daqui a pouquinho o fundo, a empresa multinacional que está comprando alguém aqui no Brasil, ele, por uma determinação de mudança estratégica ou mudança do board ou qualquer situação lá fora que aconteça, ela vem e determina que não vai mais fazer a compra de uma empresa aqui no Brasil. E aí para aquele processo de M&A? Mas só ficando nesse ponto, esse foi um exemplo que eu dei para dizer que podem ter dores de barrigas em ambas as partes, né? Pode ser que aconteça, não sei, vamos ver um caso trágico, pode falecer o dono de uma das empresas, a empresa vai para o inventário e eventualmente pode atrasar um pouco mais o processo. Então né, a gente né, quando é intermediador de compra e venda de empresas, quando a gente trabalha com M&A, a gente está sujeito aos riscos de ambas as partes, né, de terem dores de barrigas. De ambos os lados. Eu acho legal a gente frisar isso e bacana esse teu outro exemplo, mas é um risco que a gente tem. Não dá para a gente garantir que ambos, a partir do momento que tiverem a intenção de comprar, e um de comprar e o outro de vender, que esse negócio vai sair. Tem ainda algumas outras etapas a serem realizadas.
Aí você colocou outros 2 ingredientes que eu vou ressaltar aqui. O próximo seria ter um advisor. O que seria um advisor? O Studio Brokers é um advisor, é um intermediador, né? É quem vai trabalhar as intenções do comprador e do vendedor para tentar fazer disso um alinhamento de uma negociação para poder seguir o próximo ponto. Acho que isso é importantíssimo, é muito relevante. Um terceiro ponto aí foi a questão do valuation, né? Então, escolher uma empresa idônea, uma empresa com método adequado para se fazer um valuation, para que não tenha nenhuma uma expectativa a maior e nem a menor criada, né? E que esse valuation, a gente já sabe que no mercado ele não vai ser usado para ambas as partes, né? Normalmente, tanto o comprador quanto o vendedor fazem o seu valuation. Aí que eu te pergunto, Alexandre, para o pessoal que está nos assistindo, esse valuation ele tem que ter o mesmo critério para ambas as partes, ou cada um faz o seu independente do critério e se entra mesmo numa mesa de discussão de quanto que eu vou te pagar, ou tendo como referência o valuation, mas no frigir dos ovos é o quanto que vale e quanto que eu te pago que vai estar em cima da mesa para assinar contrato para seguir para a próxima etapa.